Boa tarde a todos. Mas vamos lá. O que eu venho repassar para vocês aqui é alguma experiência de trabalho em cima de empresa do Simples Nacional. Eu assumi o Simples de Santa Catarina há mais ou menos uns 4 anos, e desde o início, quando me ofereceram esse projeto de trabalhar o Simples de Santa Catarina, eu entendi que o Simples as empresas habitantes do Simples de Santa Catarina seria para mim a maior empresa dentro do estado. Porque eu sempre vi desde o começo o Simples como não uma empresa isolada, mas um conjunto de atividades complexas na qual você teria que trabalhar e chegar a algum controle. Então, desde o começo, eu já enxergava assim: eu não posso tratar a empresa do Simples Nacional de forma individual. Muita injustiça fiscal e eu não consigo chegar a lugar nenhum. E aí formamos a equipe. Aí eu tive o privilégio de escolher a dedo colegas que teriam que compor a equipe. Sabendo do que eu ia precisar, fui lá e escolhi 2 colegas com perfil de trabalhar dados, né, e colegas que gostam de trabalhar. Porque o Simples Nacional, para se fazer malha, para fazer controle, se você não gostar de trabalhar, está aí o pior local para se estar. Tem que gostar de trabalhar, porque dá muito trabalho. Legislação complexa, coisa nova, né? Vamos dizer assim, o Simples Nacional é tratado como os coitadinhos entre os empresariados, né? E realmente, muitos são pequenos, mas muitos não são tão pequenos assim. Daí nós começamos. O que nós vamos fazer? Primeiro, eu comecei a estudar, criar os bancos de dados dentro do Estado para possibilitar algum tipo de controle. E com isso, veio também a tecnologia, isso favoravelmente, veio a tecnologia também veio paralelamente, que seria o SPED, a nota fiscal eletrônica, e isso facilita o nosso controle hoje. Então, o que nós fizemos em Santa Catarina? Nós iniciamos com 180 mil empresas. Que empresas são essas? Todas os habitantes do Simples Nacional no Estado. Algumas interessam o ICMS, outras não. Mas, enfim, para você saber aquilo que interessa ou não, não basta ela ter inscrição. Você tem que saber se ela tem atividade relacionada ao ICMS. E é nesse sentido que a gente trabalha. A gente primeiro pega 180 empresas. Todas as optantes pelo Simples Nacional, pode ter empresa ali que é de turismo, pode ser qualquer uma. Pega tudo e começamos a trabalhar com todas. Aí, baixamos as informações das fontes que nós temos disponível no Estado, que eu vou passar aqui no próximo quadro quais são, e vamos fazer cruzamento com isso aí, tá? Minha caneta aqui está... se você quiser colocar isso aí, eu consigo passar daqui. Por favor. Então, a operação, o controle do Simples Nacional, nós trabalhamos com 180 mil empresas em princípio, tá? Por enquanto, não estamos trabalhando nem comunicação, nem transporte. Por quê? Porque é serviço e vocês vão ver que o foco do nosso trabalho ali é muito mercadoria. Tá? Então, o transporte e a comunicação nós vamos trabalhar no segundo momento. Foco, ICMS. Então, o município que tem uma empresa que tenha ICMS, ele também é beneficiado, porque eu estou vendo a receita bruta de ICMS e também ele leva o ISS. E nem se falar a Receita Federal, que leva os 6 tributos também, sempre que a gente verifica ICMS. Trabalhamos com malha fiscal. Nós fizemos a primeira operação ela iniciou em janeiro de 2013, foi quando nós soltamos uma malha fiscal referente a 2010 e 2011. 2014
14, nós já estamos na segunda operação. Esse OCL aqui, eu coloquei abreviadamente, é Operação Concorrência Leal, é o nome que a gente dá à nossa operação do Simples Nacional. Operação Concorrência Leal 1, Operação Concorrência Leal 2, 2012. Pretendemos agora, no segundo semestre, lançar 2013 e talvez ainda nesse ano lançar 2014, porque nosso objetivo era trabalhar 2016, em 2016 trabalhar 2015. Esse seria nosso objetivo. Tá? Alguns números aqui para vocês. Da operação 1, restaram na malha 48 mil empresas, aproximadamente. Hoje nós temos pendentes apenas 4.800, das quais 1.800 nós vamos fiscalizar. Então, olha só, começamos com 180 mil, na malha caíram 48 mil, retificação espontânea ou verificação de alguma pendência, no final chegaram apenas 4.800. Dessas que interessam ao ICMS, apenas 1.800. O resto não interessa. O resto é ST, é serviço, daí não nos interessa. Como era a primeira operação, nós não fizemos esse cálculo antes de jogar essas empresas para a malha. Na operação 2, isso não vai ocorrer. Todas as empresas que não retificarem ao final, elas vão ter interesse. Por quê? Porque nós fizemos um pouquinho diferente. Nós aprendemos com a primeira e na segunda nós focamos no ICMS. Tá. Passa para mim, por favor. Bom, como é que funciona todo esse processamento? Nós temos lá as fontes, tá? Chamadas fontes de informações. O que é? NFE, EFD e Sintegra. Nessas três fontes de informações aqui, nós temos os documentos fiscais, que podem estar redundantes, porque eu tenho documento fiscal, nota fiscal eletrônica, está funcionando agora. Nota fiscal eletrônica, obrigatoriamente, ela tem que estar no Sintegra. Nós já temos Sintegra em Santa Catarina e não vamos deixar de ter, porque é o livro eletrônico do Simples Nacional. Então, aqui a gente faz um trabalho de eliminação de redundância, porque aqui eu tenho EFD, tem nota fiscal eletrônica e tem Sintegra. E aqui embaixo eu tenho a tal de DCIP. Essa DCIP, o que é? Também é informação de nota fiscal eletrônica, ou nota fiscal modelo 1, que as empresas normais, quando elas compram das empresas do Simples, elas têm direito ao crédito. Para elas terem direito ao crédito em Santa Catarina, elas são obrigadas a entregar essa declaração e relacionar todos os documentos fiscais. E aí também é uma fonte de informação. Então nós temos, na realidade, 4 fontes de informações de documento fiscal: DCIP, Sintegra, NFE e FD. Imagina, 180 mil CNPJ, você pega todas essas informações e trabalha elas. A gente primeiro faz um trabalho em cima da nota fiscal eletrônica, a gente expurga o CELF-OP, que, em princípio, ele não geraria receita bruta tributável pelo ICMS, como ativo mobilizado. A gente separa isso aí: ativo, uso e consumo, transferência, doação. Nada disso no Simples Nacional é tributado, tá? E a gente faz um trabalho em cima disso aí. Depois a gente tem aqui convênio 115, que muitos de vocês já sabem do que é. Isso aqui é conta de energia e telefone. A gente vai usar para fazer um trabalho mais com presunção legal. Compras governamentais, a gente pega do Estado e município. O município nós pegamos com o Tribunal de Contas. Tá? E tem o cartão de crédito, que ele representa aí 5 a 8% da malha. Você vê como é que é. A nossa malha ela é muito agressiva em cima de documentos fiscais eletrônicos. O cartão de crédito é uma coisa muito pequena. E depois tem essa DIME aqui, que seria a GIA, e o cartão de crédito que a gente usa também para fazer um controle no Simples. O colega do Simples sabe muito bem que a empresa do Simples Nacional, quando ela é normal e entra no Simples, ela tem que declarar a receita dos últimos 12 meses para começar com a alíquota correta. Se ela não faz isso, ela começa com a alíquota lá embaixo. A gente faz esse controle também. A gente verifica se ela teve receita de cartão ou se ela é normal ou se ela declarou. Daí, obrigatoriamente, ela tem que estar lá informada para ela não estar pagando tributo com a alíquota menor. Daí tem a DEFIS,
A DEFIS é uma declaração anual do Simples Nacional, que todas as empresas estão obrigadas a entregar uma vez por ano, e ali tem algumas informações econômicas fiscais, que nós tratamos como informações contábeis, como estoque inicial, estoque final, saldo inicial de caixa, saldo final, compras, devoluções, transferência. Muito rica em informação essa DEFIS. Nós estamos com proposta em melhorar isso aí em nível nacional, tá? Porque como nós não temos a ECD, que é a contabilidade em forma digital do Simples, nós estamos pretendendo melhorar as informações nessa DEFIS, que ela funcionaria como uma contabilidade do Simples Nacional. Tá? Pegando todas as informações aí trabalhadas, a gente compara com o PGDAS e verifica saídas efetivas. O que nós chamamos de saídas efetivas? É aquilo que tem a receita bruta de um lado, eu tenho a receita bruta de um lado, e tem a declaração do contribuinte do outro. Então, eu tenho a receita bruta apurada de cartão, nota fiscal eletrônica, DECIP, Sintegra, vendas governamentais. De um lado, comparo com o que ele declarou. Isso a gente chama de saída efetiva. Tá? Então, nós fazemos isso aí com aqueles documentos lá. Tá? Nota fiscal eletrônica, cartão de crédito, vendas governamentais, DECIP, etc. Só que nós não paramos por aí. A maioria dos estados que fazem malha, eles param aqui. Saídas efetivas. Nós fomos além. Nós temos no nosso regulamento presunções legais. E essas presunções sempre estiveram lá. A gente sempre utilizava para fazer alguma coisa. Daí nós pegamos algumas delas para fazer a malha do Simples Nacional. Por quê? Porque o Simples Nacional, as empresas eram acostumadas a vir a nota fiscal e a gente chamava rasgar nota, né? Quando passou a ser digital o documento, eles não podem mais rasgar em nota. Fica na base. Se eles não lançar, o problema é deles. Porque a malha nós vamos trabalhar com presunção. Então, o que a gente fez? Essa primeira malha aqui, ó, que é o CMV, CPV ou CSV, que é o custo da mercadoria mais vezes margem de lucro. É uma presunção que nós temos no Estado. Então, a gente pegou todas as compras das empresas, calculamos o CMV, porque nós temos essa informação na DEFIS, e aí chegamos e aplicamos uma margem de lucro, chegamos a uma receita presumida, para comparar com o PGDAS-D. Então, você consegue pegar as compras, ver o custo, apurar o custo e aí aplicar uma margem de lucro. Tá? Isso nós fizemos já na operação 1. Tá? Na operação 2, nós verificamos que havia uma falha, se a gente pegasse só isso aqui, porque na hora de eu calcular o custo da mercadoria, a gente se deparava com compra de bens e serviços. E chegamos a tirar desse cálculo aqui, tem que tirar mesmo porque não é mercadoria, ativo imobilizado, valores altíssimos. Daí na 2 a gente começou a fechar o cerco. Fomos lá para a contabilidade, como nós temos outras presunções, que é fluxo de caixa, tá? Despesa maior que lucro bruto é uma outra presunção, CMV negativo, rotação de estoque. Daí nós fomos lá para a contabilidade. Além de trabalhar na contabilidade a conta mercadoria, nós fomos para a contabilidade trabalhar a conta também ativo, passivo, ativo, passivo, circulante, inclusive alguma coisa do patrimônio líquido naquilo que diz respeito às integralizações de capitais. Nós trabalhamos. Não dá para detalhar muito aqui, porque eu tenho 30 minutos para falar com vocês, então eu estou correndo, tá? Mas vocês vão entender mais ou menos o que é o escopo da coisa. Nós controlamos ainda a segregação indevida. O que é segregação indevida? No regime normal, se uma empresa faz uma venda e coloca lá isento, ela não tributa nada, porque ela está dizendo que é isento. Seja ou não isento, se ela disser que é isento, e nós, auditores fiscais, não formos lá verificar, vai ser isento. Tá? E no Simples Nacional, como que eles fazem isso? Eles fazem isso dizendo que é imunidade, ou é isenção também, ou é ST, e às vezes eles podem dizer também, se eles não querem se isentar de tudo, eles podem dizer que é redução de base de cálculo. Tudo isso aí pode se utilizar no Simples Nacional. Na nossa malha a gente verifica isso aí também e aponta quando verificado que fizeram isso indevidamente. Tá? De tudo isso aí, feito tudo isso, comparamos com o PGDAS-D,
ou da omissão de receita ou da segregação indevida. Tá? Aí nós mostramos para o contribuinte e damos um prazo. Isso nós trabalhamos, não é bem igual a Receita Federal. A Receita Federal vai, faz isso, coloca lá no site e acredita que as pessoas vão lá e vão fazer. Tá? A Receita Federal atinge com a malha deles 50%. Quando atinge, nós atingimos na primeira malha 90%. Por quê? Porque nós fazemos um trabalho de conscientização junto à classe contábil e os empresários também. A gente vai para palestra com os empresários, vai para reuniões, contadores, quando nós vamos lançar a operação, a gente reúne todas as entidades representativas, chamamos eles para uma reunião, isso para valorizar a classe, para se sentirem valorizados e se sentirem parceiro da fazenda. Eles gostam muito disso, isso é muito positivo. Então a gente trata o contador lá no estado como a gente tem, como nós, auditores, nos relacionamos. Tá? Então, isso tem se mostrado muito positivo. Por quê? Porque a gente valoriza uma classe que nos ajuda, porque sem os contadores a gente não consegue ir muito longe, e aproveitamos também para arrecadar. Tá? E isso é a nossa finalidade principal. Né? E aí, depois que você mostra isso aqui, nós mostramos isso aqui de forma muito transparente, mês a mês, cada divergência que dá de informação com a declaração, nós mostramos mês a mês para o contribuinte. Nós temos um aplicativo lá no site, que é onde eles entram para entregar as declarações e tal, ele enxerga isso lá e consegue verificar e olhar se realmente é devido. Se ele verificar que tem um documento lá que foi emitido para ele, esse documento realmente o cliente dele não efetivou a operação, ele aponta, prova aquilo ali, e a gente chama de ajustes. Para fazer esse ajustes, isso é feito nas regionais. Nós temos 17 regionais, cada uma delas com um ou dois auditores fiscais só para atender a operação concorrência leal no Estado. A gente dá treinamento para esse pessoal, nós construímos aplicativo em Axis, e para fazer o ajuste. Daí, após feito o ajuste, se houver necessidade, eles vão lá e fazem a retificação espontânea. Esse ajuste, a gente vai aprendendo. Né? Na primeira operação, nós demos uma de Receita Federal. Soltamos, mas não deu certo. O Estado, porque eram muitas empresas, né? Tinha caído na malha, todo mundo ficou no gabinete do governador, e vem aquele negócio tal, daí a gente aprendeu trabalhando como que é o negócio. Aí nós temos que fazer o ajuste, porque exige-se muito trabalho com essa questão do ajuste. Daí tem esse aplicativo aqui, eu só coloquei uma telinha dele, é um aplicativo que a gente faz em Axis e passa para os colegas realizarem um ajuste. Aqui tem todas as possibilidades de malha que eles caem, que tem que fazer o ajuste, ele coloca o CNPJ raiz aqui, traz todas as informações e a partir daqui se faz o ajuste. Só que nós inovamos com esse ajuste, porque o ajuste na primeira, o contador ia lá só para retirar a empresa. Na segunda nós falamos assim, ó, já que vocês vão nos dar trabalho, nós pensamos, né, já que vocês vão nos dar trabalho, vamos ter que atendê-los lá, então vamos dar uma geral na sua contabilidade. E esse aplicativo nada mais é do que dar uma geral na contabilidade. Se vocês olharem lá em cima, lá tem demonstração DRE, aqui só estou mostrando o balanço, tá? O balanço e aqui tem os lançamentos, os documentos, para fazer os ajustes. Então o que o colega faz? Ele pega o livro fiscal do ano, vamos supor, nós estamos em 2012, ele pega o saldo inicial de 2011 e 2012 e coloca no aplicativo, o aplicativo vai fazer o cálculo vai verificar se essa contabilidade, como que está essa contabilidade, se ele aponta passivo fictício, se ele está com furo de caixa, alguma coisa. Aqui nesse ponto aqui, ó, existe muito esse capital social, a empresa não tem caixa, ela vai lá e fala assim, ó, empréstimo de diretores. Tá? Empréstimo de diretores tem que comprovar se é em dinheiro com a declaração de imposto de renda da pessoa física. Se é em ordem bancária, é lógico, com a conta bancária, exige-se a comprovação. Tem muito caso lá que é muito engraçado, o contador chega lá com muito livro, eu tenho um documento aqui, eu tenho que fazer uns ajustes, vamos na Secretaria da Fazenda. A hora que eles passam por isso aí, sai um termo no final, que é o novo resultado da malha, é maior do que
que estava na malha. Não, eu coloco, volta esse NEP, não é para voltar. Nós instruímos, uma vez que ele entra aqui, que ele assinou, o presentinho dele está dado. Não, eu não vou assinar. Deixa do jeito que está lá, que eu vou fazer daquele jeito mesmo. Contabilidade furada. E com isso a gente vai melhorando, né, a validação das informações, né, nessas contabilidades, e os contadores começam a gostar disso, porque eles começam a ver, ó, tudo aquilo que eu pedi para o meu cliente e ele não fazia, agora ou ele faz, ou ele vai cair na malha de você, ele vai ter que pagar tributo, tá? Vai ter que pagar mais imposto no Simples Nacional. Tá, isso aqui, ó, retificações, eu estou trazendo alguns resultados aqui para vocês. Quando nós fizemos em 2000, nós estamos trabalhando aqui, ó, a base 2012. Mas quando você trabalha uma malha aqui, para frente, eles já vão fazendo, por quê? Porque o erro, a rotina que a gente faz de controle é sempre o mesmo, e o problema vai ter lá na frente também. Então, se vocês olharem aqui, ó, em 2010, 6.121 empresas retificaram o valor a maior no valor de receita bruta, 338 milhões, deu 14 milhões para a Receita Federal, 7 milhões para Santa Catarina e 434 mil para o município. Aqui tem uma particularidade esse 2010. Em 2010 nós não utilizamos documentos fiscais eletrônicos, usamos só cartão de crédito e venda governamentais e DECIP. Por quê? Porque nós trabalhamos 2 anos juntos, só porque nós começamos a trabalhar a base 2009, nota fiscal eletrônica 2010, nós encontramos mais ou menos 20% de lixo. Falamos assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos começar devagar, a gente começa em 2010 mais devagar e apertamos 2011 para a gente aprender a trabalhar com essa tal de nota fiscal eletrônica. E aí, 2010, nós trabalhamos com nota fiscal eletrônica, veja só a diferença, 2 bilhões e 200 de receita omitida, 102 milhões para a Receita Federal, 38 para o Estado e 855 mil para os municípios. Aí vem, nós estamos em 2012, já estou com 40, daí nós aumentamos a malha, viu lá que em 2012 nós começamos a fazer o controle contábil também. De 28 mil em 2011, já aumentou mais para 47. 2013 e 2014, que nós nem chegamos lá, já está em 40 mil. E 30 mil em 2014. Então veja que a hora que a gente apertou na contabilidade, melhorou também. Tá? Esse próximo quadro aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas a Bahia está aqui. Opa, a Bahia está aqui. Ó. A Bahia está aqui, Santa Catarina está aqui e São Paulo está aqui. Eu queria, esse quadro eu peguei, a gente pega lá na página do Simples Nacional, dado estatístico, qualquer um de vocês pode pegar isso lá, tem lá a arrecadação anual. Eu peguei isso aqui para fazer um comparativo, para ver o desempenho de Santa Catarina, de 2012, 2013 e 2014. Por quê? Porque foi no começo de 2012 que nós soltamos a malha. E aqui os números, eles dizem por si só. Santa Catarina teve um aumento nominal nesses 2 anos, 209 milhões em Simples Nacional. Só perdeu para São Paulo, que foi 701 milhões. Tá? Mas olha o tamanho de São Paulo e o tamanho de Santa Catarina. Ganhou do Rio, ganhou de Minas, a Bahia está com 100 e poucos mil aqui. Está meio ruim a resolução, não estou conseguindo enxergar bem. Mas enfim. Então nós ficamos em segundo lugar. A gente vem aumentando o índice de participação do total do valor arrecadado nacional, Santa Catarina vem aumentando. E aqui, ó, enquanto a média desses 2 anos, a média nacional foi 26, Santa Catarina 41, de aumento nominal, tá? Nós temos um objetivo lá. Hoje nós estamos aqui com 700 e... Deixa eu ver aqui. 711, acho que 711 milhões de arrecadação. Nós queremos chegar a 1 bilhão em 2016. Esse é o objetivo do grupo. Tá? Vamos trabalhar para isso, vamos apertar mais. Se tiver potencial para chegar a isso, nós vamos chegar. Analisando os números, se olhar lá,
Santa Catarina teve, por exemplo, 123 milhões. Se somar todas essas retificações aqui, ó, nesses últimos 5 anos, Santa Catarina teve 123 milhões de denúncia espontânea ou retificação espontânea. A Receita Federal 342, o município 12. Tá? Então a gente faz uma análise em cima disso aí, fazemos uma análise em cima disso, baseado na arrecadação. Se 123 milhões gerou 209 milhões nesses 2 últimos anos, a gente estima que os 342 milhões para a Receita Federal tenha gerado 580 milhões, mais os 342, 900 milhões. Se nós não tivéssemos trabalhado isso aqui, esses valores aqui seriam muito menores para a Receita Federal. Então a gente trabalha para a Receita Federal mais do que trabalhando para nós. Trabalhando para os municípios também, nesses 20 milhões de aumento nominal, né? Desses 20 milhões, se nós não estivéssemos trabalhando, pode ser que eles alcançariam aqui uns 5 milhões, porque o município é onde reflete mais, porque eles não fazem nada. Vamos lá. Comportamento do ICMS no Estado. Eu trago um dado aqui, importante. Eu busquei em 2014 a quantidade isso aqui eu já falei, tá? A quantidade de empresas que haviam sido fiscalizadas, no regime normal. Nós tínhamos mais ou menos 13 mil empresas, lançado 1 bilhão e 600. Só que 1 bilhão e 100 estava no contencioso, tá? O restante ou estava na dívida ativa, ou estava em parcelamento ou parcelamento atrasado. Moral da história, em 2014, entraram nos cofres públicos de Santa Catarina valores, 25 milhões em valores provenientes de auto infração. Quer dizer, de 1 bilhão e 600 entrou efetivamente no cofre do Estado de Santa Catarina, 25 milhões. É muito pouco. É muito pouco. Só o Simples Nacional colocou muito mais que isso, porque é espontâneo. O cara vai lá, retifica e paga a parcela. Tá? Então, é muito mais que isso. Como que está hoje a sistemática de fiscalização do Simples Nacional? Veja que nós estamos numa malha fiscal, tá? Para que nós não percamos, para que nós não afrouxemos a fiscalização, para que o contribuinte acredite no que nós estamos fazendo, nós temos que chegar lá no final, é o que nós chamamos de fechar a operação. Nós temos que fiscalizar. Porque se você só coloca na malha e não fiscaliza, aquele cara que não fez, ele chega e fala, ó, trouxa é você que fez, eu não fiz, não aconteceu nada. Então a gente tem que fiscalizar, excluir o Simples Nacional, e é hora da Secretaria da Fazenda mostrar a ostensividade do trabalho. Aí a gente se depara com o tal do Cefisc. Quem conhece o Cefisc aqui? Tem alguém que conhece o Cefisc aqui? Conhece, então você já sabe do que eu estou falando, né? Maior aberração que eu já vi em toda a minha vida em questão de fiscalização. É um aplicativo extremamente complexo, ultrapassado. Eu estou fazendo essa crítica aqui, que eu já fiz para o Ciro Santiago, junto com os colegas da Receita Federal, lá em São Paulo, no mês de março. Tá? Nós estamos trabalhando para mudar o foco, a forma dessa sistemática aí. Tá? Por quê? Porque hoje você pega esse aplicativo aqui e lança. Se você é União, você lança tudo. Se você é Estado, você lança tudo. Se você é município e tem fato gerador do ICMS, você lança tudo. Senão, você lança ISS e o tributo da União. E aí você vai fazer um auto de infração. Cada ano que você faz isso aqui é 80 páginas. Tá? Só que o pior não é isso. Fazer auto de infração nós sabemos fazer, que nós somos fiscais. Tá? Isso é muito mole. Você faz lá com 80, um auto de infração nos últimos 5 anos, 400 páginas na primeira via e 400 na segunda. Aí 800 páginas, uma resma e meia de papel, você vai mandar para o contribuinte de SEDEX, né? Pagar um custo danado, de repente vai ficar mais caro a resma de papel e o SEDEX do que o auto de infração. Tá? E você vai estar trabalhando a maioria dos tributos para a União. Então isso aí é o pacote que já veio pronto, fechado, e veio para nós, estados e municípios. Tá? Nós estamos tentando mudar isso em nível nacional.
Problemas gravíssimos que a gente verifica nisso aí. Legislação confusa. Cada ente interpreta conforme a sua realidade. Tá? Quando eu falo isso aqui do parágrafo 2º do artigo 82 da Resolução 94 e da linha E e F do artigo 103, eu estou falando de... Tem muitos estados que fogem do CEFIS, que ele vai lá e apura alguma coisa e faz o auto de infração baseado só em saída sem emissão do documento fiscal para ele poder fazer por fora. Ignora isso aqui. Então, o que está acontecendo no país? Está todo mundo correndo esse tal do CEFIS. E nós queremos mudar isso aí. Nós estamos com a proposta em nível nacional, a Receita Federal não aceitou essa proposta. Por quê? Porque eles acreditam que fiscalização se faz com auto de infração. Estou querendo convencê-los de que não é isso. Controle efetivo você faz com malha fiscal, que eu mostrei ali atrás para você, mostrei muito rapidamente, né? Mas eu posso alongar um pouquinho para fechar isso aí, né? Mais 5 minutinhos, 5 a 10 minutinhos eu fecho. Então, hoje o controle efetivo que você faz é aquele que entra o dinheiro no caixa. A fiscalização em si, ela só dá trabalho, a gente chama lá de matar formiga com canhão, entendeu? Você vai lá, abre os últimos 5 anos, fiscaliza, eu tenho a minha carteira aqui que é 10 empresas, eu trabalho em casa, faço a minha fiscalização, tal. Nós estamos trabalhando de jeito, nós estamos sendo ineficientes demais, tá? Nós temos que primeiro, eu penso assim, primeiro é igual vocês que são aqui do litoral, conhecem muito bem, passa o arrastão, tá? Passa o arrastão e pega tudo aquilo que tem. O que sobrar depois, o que não der, aí nós vamos tratar para quê? Para manter a credibilidade da malha. A fiscalização só serve para manter a credibilidade da malha, ela vai trazer muito pouco, porque esse camarada que já passou pela malha e não retificou, ou ele já não existe mais, ou é o cara que não vai pagar mesmo, vai baixar a empresa, dificilmente a gente vai receber alguma coisa com alta infração. E se é assim, por que nós vamos ficar fazendo 800 via, primeira e segunda via, 800 páginas de alta infração para entregar para o contribuinte? Isso é um absurdo. Então essa coisa tem que ser pensada, tá? A nossa proposta é continuar com o CEFIS, tá? Tirar toda essa burocracia que ele tem de números de páginas. Eu falei assim, uma materialidade você demonstra com uma página, tá? RBT12, Simples Nacional, você trabalha, você está falando, RBT12 para saber qual é a alíquota, base de cálculo, o tributo e tal. Não tem que mostrar para o contribuinte o que é RBA, o que é uma coisa, o que é outra, e mostrar um cálculo aqui, tudo que o sistema faz. O sistema faz um cálculo por trás, e isso está na legislação. Quem tem que provar que o cálculo não está correto é o contribuinte, não nós, né? Daí eles fizeram um negócio, senão vai dar cerceamento de defesa. E daí se der? Nós não vamos receber nada mesmo daquilo. Der ou não der, né? Aquilo não é importante. Então ele tem que ser simples. A nossa proposta é fazer o CEFISC de forma simples, mostrando só o tributo que você está lançando, e o mais importante, tá? É você separando. Você utiliza o CEFISC, você, Estado, faz ICMS, você, município, faz o ISS, você, Receita Federal, faz seus tributos dentro do CEFISC. Compartilhe a informação como se fosse prova emprestada lá dentro, anexa os documentos probatórios, e cada ente que quiser vai fazer o seu. Não tem que ninguém ficar fazendo por ninguém, nem o Estado fazendo para a União, nem a União fazendo para o Estado. Por quê? Porque isso aí, como eu mostrei para vocês, eu passei meio correndo aqui por conta do tempo, tá? Mas eu fiz o cálculo lá em Santa Catarina, 1,59 foi o que foi pago de todos os autos de infrações do ano de 2014. Se eu considerar que o Simples eu ia receber mais, eu ia receber 10%, eu ia receber do Simples Nacional no todo, eu verificando com toda a minha arrecadação do CMS, menos de 0,5%. Eu, por conta de 0,5%, eu tenho que criar uma câmara de julgamento lá no TAT, eu tenho que ter auditores fiscais para fazer uma coisa extremamente complexa. Na hora do contencioso, nós temos 8 tributos, o contribuinte vai ser obrigado a reclamar dos 8 tributos, ele vai ser obrigado a fazer isso, porque se ele não fizer, aquele tributo deixa de ter a exigibilidade suspensa e já vai ser cobrado, então ele é obrigado a fazer isso. E se ele vai reclamar dos 8 tributos, o nosso julgador, ele vai ter que analisar os 8 tributos, não vai ter como ele fugir disso. Ele vai, mesmo que o cara não disse coisa com coisa, mas ele vai ter que discorrer um a um. Então aumenta em 7 vezes o trabalho do julgador
por conta de 0,5% de arrecadação. E aí eu estou entrando na questão da eficiência. Se a gente pensar da forma que a Receita Federal pensou e propôs a nós vamos estar sendo ineficientes. E nós não temos mais o direito de sermos ineficientes com a tecnologia chegando aí, tá? Com toda essa gama de informações que nós temos aí e com os estados todos quebrados e municípios quebrados precisando de arrecadação. Nós somos entes arrecadadores, nós temos que trabalhar com eficiência, tá? Então, a proposta é essa aqui, mantenha-se o CEFISC, ninguém quer acabar com o Simples Nacional, muito pelo contrário, a gente quer continuar com o Simples forte, compartilhando as informações, mas ninguém fazendo nada para ninguém, cada um faça o seu, e responsabilize com o seu, e os custos são seus, tá? Porque se você vai jogar dentro do contencioso, esse processo do Simples Nacional de 400 páginas que eu falei, acabou. Aqueles 1 bilhão e 600 que eu vi ali, que nós estamos cobrando apenas 1,59%, que dá muito mais que o Simples Nacional, não vai ter condição de a gente... não vai ter condições de nós sermos eficientes ao final. Então, a proposta do Simples Nacional é essa, eu vou deixar com vocês aí, tá? Isso vai ficar aí com os sindicatos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, utilizar da forma que quiserem, mas a ideia é mais ou menos essa. E uma ideia muito boa que é dessa reestrutura, a gente está chamando de nova sistemática de fiscalização no nível nacional. Tem que alterar a 123, tá? Tem que alterar muita coisa. Uma das coisas que nós estamos, que é muito legal lá é o seguinte: você está fiscalizando ICMS, Bahia, dentro do CEFISC. A empresa só perdeu a espontaneidade para o estado da Bahia. Ela continua com a possibilidade de retificar de forma espontânea os tributos da União e também do município. Então, se você olhar, você coloca ele na malha, vem para a fiscalização, ele continua na malha dos outros tributos, porque a espontaneidade ainda resta para os outros tributos. E tem outra, além da espontaneidade restar para os outros tributos, a nossa proposta é que não se exclua, porque se hoje você fiscalizar uma empresa de Simples Nacional, você tem que excluir. Nossa proposta é o seguinte: só vai excluir com um segundo autolançamento, pelo mesmo ente ou por outro ente. Vamos supor, você, Santa Catarina, fiscalizou, você, Santa Catarina, não, Bahia, fiscalizou. Tudo bem, constituiu o seu auto ICMS. A Receita Federal veio lá e fiscalizou também, e ele não foi lá antes retificar, porque ele sabia que ele tinha que retificar, porque essa vai ser a orientação que nós vamos dar. Vem a Receita Federal, lançou os tributos dela, pronto, ele está fora do Simples Nacional, está excluído a partir daí. Tá? A proposta é essa, vou deixar com vocês aqui. Infelizmente, esse problema da chuva não deu para a gente fazer uma coisa mais detalhada, e também o mesmo tempo que eu teria aqui para apresentar seria essa meia hora, mas isso aqui é assunto que eu devo apresentar no Confas em agosto, que vai ser aqui na Bahia, tá? Eu já fui convidado eu vou ter que me organizar, né? Até lá a gente vai trazer outros números, né? De repente trazendo algumas novidades. Queria agradecer, tá? Já estourei o tempo aqui em 10 minutos, né? Mas o que tinha do Simples é isso aí. E essa ideia, e eu queria pedir aqui para os colegas auditores fiscais, o pessoal que representa o Simples Nacional aqui, apoiar essa ideia. Essa ideia de reformular a fiscalização do Simples Nacional em nível nacional, mudar a lei, tirar esse peso que nos impuseram. Você vê, ó, a Receita Federal já levou, eu demonstrei lá, 900 milhões, trabalho de Santa Catarina. Agora eu tenho que cuidar do contencioso ainda para ela? Não, fica lá aquele resquício lá, aqueles 1.800, se ela quiser fiscalizar algum, ela fiscaliza. Eu fiscalizaria o meu. O que nós estamos fazendo em Santa Catarina? Estamos aprovando um dispositivo de lei, tirando a nossa competência para fiscalizar o tributo da União. O que nós vamos fazer naquelas 1.800? Só vamos lançar ICMS dentro do CEFISC. É constitucional ou não, é problema do Supremo. Nós vamos colocar, nós não queremos essa competência na qual nos impuseram. Nós estamos tirando essa competência e vamos fiscalizar. Nós estamos peitando a Receita Federal. Tá? E outra, se a Receita Federal, se todos os estados começarem a caminhar nesse sentido, eles vão vir e conversar. Por quê? Porque os estados vão continuar trabalhando e muito para a Receita Federal, porque todos que trabalharem com malha vai estar trabalhando de forma direta, tá? E com um pagamento espontâneo no ato, não é pagamento de lançamento que vai receber daqui a 3 anos ou nunca vai receber, entendeu? É isso aí, pessoal. Gostaria de pedir o apoio de vocês, então, os colegas que representam o Simples Nacional aí, sempre que possível, o representante que vai no GT 38, sempre amparar ele para nos apoiar nessa ideia, porque lá no GT os estados foram unânimes.
Só que quando chega num debate com a Receita Federal, os colegas que trabalham na Secretaria Executiva, como são muito amiguinhos, começam a querer ter ideias e fugir do foco, que é Estado lança ICMS, município lança seu tributo, cada um com a sua competência originária dentro do CEFISC e com trabalho de malha anterior. Porque também se a gente só vai fiscalizar, é aquele negócio, vamos continuar dando tiro de canhão e formiguinha, mesmo que nós só lancemos o ICMS. Obrigado, pessoal.